Shalom! Hoje eu vou fazer a indicação de uma enciclopédia, que é da Enciclopédia da Vida de Jesus, né? Que é do autor Rodrigo Silva, que é um pastor. Ele é um doutor em arqueologia, doutor em teologia bíblica, tem um vasto currículo. Aqui atrás, aqui a metade dessa página, que basicamente é o currículo dele, que ele participa de... Eu sigo ele nas redes sociais. Geralmente, quando se tem essas novelas bíblicas que tem lá na Record, é ele que faz a consultoria para essas novelas. Então, é uma pessoa assim, de bastante credibilidade, participa também ele é apresentador da TV Novo Tempo. Então, tem um currículo vasto, tá? E a dele eu também tenho esse livro aqui, que é A Bíblia, o Antigo Egito, que é muito bom. Outro dia eu falo desse daqui. Aí, vou mostrar primeiro para vocês como que é esse atlas, né? Ele é um atlas que tem a capa dura. Então, ó, capa dura, bem dura. A folha é aquelas folhas de revista. Então, a qualidade é muito boa. As imagens são muito boas, tá? E aqui, o nome de Jesus está aqui em dourado, ele brilha. Olha que muito legal o nome de Jesus brilhando aqui em dourado, tá? Aqui também alguns capítulos tem o QR Code que você vai apontar usando seu celular e vai abrir alguns vídeos, né, de alguns capítulos e fazendo a explicação daquele capítulo. Esse atlas, né, essa enciclopédia, na verdade, ela é bem interessante não só para um cristão, até mesmo quem não é um cristão, mas que quer conhecer um pouco sobre Jesus, sobre a vida dele, também é muito interessante, tá? Ele é praticamente bem história mesmo. Então é muito legal. E aí ele aborda vários temas. Eu vou falar de algumas coisas, alguns pontos, não consegui ainda estudar tudo, mas só o que eu conseguia ler até agora. Porque são mais de 300 páginas, então tem como falar todo dele, tá? Mas aqui, primeiro ele vai falar de Jesus, né? Que é o único ser humano e divino, tá? Ao mesmo tempo que houve aqui na Terra. Aí ele fala, inicialmente, é bem interessante a ordem que ele coloca, porque primeiro ele vai colocar sobre a questão da prova da existência de Jesus. Aí ele fala de algumas cartas que foram escritas por pessoas importantes nessa época, né? Depois da crucificação. Pessoas que eram importantes, mas que na verdade nem não tinha nada a ver com o evangelho. Mas nessas cartas, eles acabam citando sobre um Cristo crucificado. E eram pessoas diferentes, eram cartas de pai para filho, de um amigo para o outro, né? De pessoas importantes naquela época. Aí ele até bota a cópia, tem uma página aqui que ele coloca a cópia, deixa eu ver qual página, ele coloca a cópia dessas cartas que foram escritas há muito tempo, e aí a gente consegue ver, ó, aqui, a cópia dessas cartas, né, que aí vão citar o nome de Cristo, provando a existência dele também. Aí também tem uma parte que ele fala de uma caixa que era encontrada antigamente eles colocavam ossos em caixas, né? E não sempre nessas culturas judaicas. E aí eles colocavam esses ossos e por fora escreviam o nome. E aí eles acharam um que provavelmente teria sido os ossos de Tiago, irmão de Jesus. E aí por fora vem escrito assim, Tiago, filho de José, né, irmão de Jesus, e é daquela época. Assim, seria muita coincidência ter um Tiago, filho de José, irmão de Jesus, exatamente naquela época. Então, assim, possivelmente também é mais uma comprovação, né? Porque seria realmente muita coincidência. Pode ser, mas seria bastante coincidência. E aí também ele fala das provas, né, históricas da existência de Jesus extra-bíblicas, que seriam as clássicas, que seriam fontes greco-romanas, que seriam, por exemplo, essas cartas, as judaicas, que fala aí de Joséfo e Talmude, que eu tenho o livro do Joséfo, depois eu falo do livro do Joséfo, que o Joséfo, ele praticamente era como se fosse um observador, era como se fosse alguém que estava ali
na multidão, e aí ele ia anotando tudo que acontecia. Então ele tem as fontes históricas dele também da prova da existência, tá? Então, na verdade, ele coloca aqui que até mesmo pessoas que são ateias, elas acreditam que Jesus realmente ele veio aqui na Terra como homem, ele esteve aqui, porque tem comprovações disso, né? Pode ser que realmente não creiam na existência de Deus, mas que sim, que Jesus esteve aqui na Terra. Agora, realmente tem aquela questão de alguns acreditarem, né? Terem fé que realmente era Jesus o Messias ou que era um charlatão, mas aí é de cada um, teve aqui, agora cada um pensa como quiser quem realmente foi, tá? E os cristãos, né, têm fé que era o verdadeiro Messias que veio aqui, tá bom? Aí aqui também, deixa eu ver outras coisas bem interessantes. Aí ele fala também sobre os Herodes, né? Que Herodes, na verdade, é um título. E aí existiu vários Herodes, que aí veio o Herodes, veio primeiro o Herodes o Grande, depois o filho dele também foi Herodes, depois o neto, e assim foi uma sucessão de Herodes também. Quando a gente fala Herodes, a gente pensa em um, mas na verdade é um título e tem uma sucessão de Herodes. Aí, sobre cada um ele vai falando um pouquinho, né, de cada um. Aí fala das regiões também, da Galiléia, Judéia, Samaria. Aí tem um mapa aqui bem interessante que mostra todas essas regiões que Jesus andou, pregou. Ele ficou lá uns 3 anos e meio andando, né, nessas regiões e junto com os discípulos lá pregando o evangelho, tá? Deixa eu ver a foto dessa região aqui. Aqui, ó, tem o território, mostrando o mapa, né? A Galiléia. Jesus ele ficava muito na Judéia, né? Ele andava também ali na Galiléia. Aí fala da questão regional. A Galiléia era o lugar que tinha uma agricultura muito boa, que tinha um solo bom, um clima bom. Já a Judéia, ela era mais desértica. Então, assim, lá não tinha clima tão bom, era árido, semiárido. Então, em relação à agricultura lá era mais difícil, né? E foi lá na Judéia que Jesus passou aqueles 40 dias lá, sendo tentado em jejum também. Aí outras coisas também que fui anotando, fui resumindo algumas coisas anotando. Aí ele fala da questão também de que a rivalidade que existia entre os judeus e os samaritanos, né? Aí ele vai explicar como que era, por que acontecia, porque eles não queriam passar por Samaria, né? Aquela questão da rivalidade entre os dois. Aí ele também acaba falando sobre explicando, às vezes a gente também não tem a dificuldade de entender também, explicando quem eram de fato os fariseus, aí quem eram os saduceus, os essênios, explicando quem eram os zelotes, os publicanos, tá? Explicando como era cada um, qual era a função de cada um ali, principalmente em relação ao templo de Jerusalém, que ficava lá na Judéia, tá? Fala sobre os tributos, vocês lembram daquela frase, né, que fala, né, dai a César o que é de César, porque o César, né, os romanos ali, eles cobravam várias taxas e impostos ali para todo mundo ali naquela região, e acaba que os judeus, eles acabavam sendo assim, eu não sei porquê, eles iam mais em cima dos judeus assim para cobrar mais, não tinha muito rigor, e aí acabavam sendo roubados, né? E ali tinham taxa de agricultura, taxa de censo, imposto de comércio, tributo do templo, eram muitos impostos. E Jesus pagava, tá? Jesus pagava os impostos, ele não reclamava, ele pagava, ele fazia o que era o certo, o direito, tá? E fala também da questão da moda, da cultura, da comida, da roupa. Aí tem uma parte aqui que ele fala da questão das roupas que eles usavam naquela época. Deixa eu ver, tem a página aqui, que tem a moda masculina, a moda feminina, de como lá eles se vestiam, né? Que é bem interessante. Deixa eu ver em qual página tá aqui. Antes esse aqui também eu acho bem interessante, que ele fala sobre a imagem, como que seria a fisionomia de Cristo, né? Então a gente tem a fisionomia do Cristo com aquela imagem europeia, que seria essa imagem, né? Que principalmente os católicos acabam mostrando muito, que é o Jesus de olhos claros,
cabelo loiro, tá vendo que o rosto bem assim delicado, né? E na verdade não seria assim, né? Porque pesquisando como que de fato era lá os judeus, né? Eles lá um local muito quente, como era muito quente, eles tinham a pele queimada, os olhos eram escuros, né? Geralmente o cabelo também escuro, tinha uma coisa mais rigorosa, né? Não tão delicada como esse aqui. Aí tem até uma imagem aqui, mais ou menos, né, como seria naquela época, tá? Aí provável é uma imagem mais provável de Jesus. Geralmente até o nariz, né, não tão delicado, né? E Jesus também era carpinteiro. Então, como ele é carpinteiro, provavelmente ele tinha as mãos calejadas, né? Ele não tinha essa delicadeza aqui desse homem louro de olhos azuis, né? Então, assim, é o que coloca, né? Mas a gente vê o que a gente acha. Mas assim, eu acredito que realmente seja a imagem de uma coisa mais morena, olhos escuros, cabelos escuros, porque não condiz muito com o povo da região, né? Uma questão aí histórica, né? E a gente vai acreditando no que acha que né? Que poderia ser certo, né? Aí tem a parte, deixa eu ver se eu consigo achar, a parte das roupas. Deixa eu ver onde está a página da moda, que é bem legal. Gente, desculpa, são muitas páginas. Acho que eu não marquei todas. Tem uma outra coisa também que fala sobre a alimentação, que a alimentação naquela época, né, com certeza era bem mais saudável, né? Que os romanos, eles comiam aí umas 4 vezes ao dia, e os judeus, eles comiam 2 vezes, seria entre 10 da manhã e meio-dia, e a comida assim, mais comum naquela época era pão e peixe, tá? Mas ele comia outras coisas também, se alimentavam usavam muito trigo, né? Aí eles também comiam grãos. Quando queriam comer uma coisa, um docinho, né? Que a gente sempre tem vontade de comer um docinho, aí comia tâmara, damasco. Então era uma coisa assim bem saudável, né? Então por isso provavelmente viviam mais e tinham menos doenças, tá? Aí aqui da vestimenta, tá? Ó, a parte aqui da vestimenta eram as roupas prováveis, né? Mais comuns que eles usavam na época. Geralmente os homens, ó, eles usavam uma túnica, né, e uma capa, uma túnica e uma capa. Geralmente essa túnica deles iam até o calcanhar, tá? E aí, tá vendo que as mulheres, ó, aqui a mulher, ó, ela vai até o pé, e o que são os homens, ele vai até o calcanhar. Aí pode usar uma túnica por cima ou não, algo na cabeça para proteger. Geralmente andavam descalços, mas quando eles faziam longas viagens, né, acabavam usando uma sandália, né? E essas roupas, quando vocês veem até nesses filmes, né, elas geralmente, vocês ficam vendo o personagem várias vezes, geralmente, com aquela mesma roupa, porque eles não tinham costume de ficar trocando a roupa, e na época, lavar roupa era um luxo. Então eles ficavam dias, talvez meses, eu não sei, com essas roupas, por isso elas tinham essa aparência meio de encardida, né? E aí para dormir não trocava de roupa, tá vendo que eles usavam uma espécie de cinta. Então quando eles iam dormir, eles só afrouxavam a cinta e dormia, e acordava no outro dia e ficava daquela roupa ali, tá? Não sei como era a questão do banho também, se era algo constante ou não, já que a roupa não era lavada, acho que o banho também não era algo tão assim constante, tá? Mas eles usavam também, né, acredito que mais para as famílias ricas, usavam perfumes, porque tinham perfumistas na época, né? Tinham várias profissões ali também, do pastoril, na agricultura, os pescadores, né? Então tinham as suas profissões, né? A carpintaria, né? Os tecidos com cores, tinha alguém que lá e tingia os tecidos. Quando os tecidos eram tingidos, era sempre com coisas naturais, né? Tudo que vinha da natureza, o que é bem interessante também, tá? Outra coisa, deixa eu ver outra coisa que eu fui anotando.
Sobre a questão do nascimento de Jesus também, que é bem interessante, né? Porque ele fala que possivelmente, né, Jesus não teria nascido em dezembro, tá? Porque ele fala que tem um versículo de Lucas 2, que vai de 8 a 20, que fala que quando Jesus nasceu, havia pastores com rebanho ao ar livre nas colinas, sendo que se fosse dezembro, seriam dias muito chuvosos, né? E frio. E nessa época não era comum os pastores levarem seus rebanhos para as colinas, porque não seria bom para eles. Então, provavelmente, eles só levavam esse rebanho para lá em meses que seria talvez outono, primavera. Aí ele fala também na questão da Maria e José. Que Maria e José, eles não iriam viajar também em dezembro, por causa justamente desse clima, que não seria bom, interessante para eles, não seria bom, porque eles viajaram mais de 100 quilômetros, então, assim, num clima desse não seria legal para eles. Então, não faria uma boa viagem. Então, provavelmente, ele fala que Maria encontrou com a parenta dela, com a Isabel, quando Isabel estava grávida no sexto mês, quando ela estava no sexto mês de gestação. Sendo que esse sexto mês de gestação de Isabel, ela estaria aí entre março e abril. Sendo que 9 meses depois, Jesus nasceu. Então, provavelmente, ele diz que Jesus pode ter nascido em setembro ou outubro. Então, setembro ou outubro, que seria também um clima melhor lá para a questão das ovelhas, do rebanho. Então, se voltando os meses atrás, né? Bateria certinho. Então, provavelmente setembro ou outubro, não em dezembro, tá? Então, dezembro não. Provavelmente esses meses aqui. Mas a data não se sabe. O ano, a gente não tem como saber. Ele fala, não sabe o ano. Talvez o ano 8, talvez o ano 3, o ano 4. Não se tem certeza do ano e nem da data. A única coisa que ele pode, assim, ter com maior probabilidade seria o mês mesmo, mas o ano ninguém sabe, tá bom? E isso é bem interessante, né? E a gente sempre comemora em dezembro, mas a gente comemora, né? A gente sempre lembra, né? Ou deve lembrar, tá bom? E acho que essas são as partes mais, assim, que eu não consegui ainda ver tudo. Quando eu ver o restante, aí eu falo do restante. Mas, assim, é bem interessante, tá? Aí vocês vão ver que tem muitas imagens. Ó, aí se vocês tiverem dúvida, aí atrás, eu acho que tem como se fosse um dicionário para você buscar as palavras lá e tirar dúvida dessas palavras, que é bem legal. Aí mostra o templo, mostra as profissões. Aí fala um pouco também do Pentateuco, fala de Marcos, de Mateus, João, a visão medieval deles, né? A evangélica é medieval. E também essa outra parte de trás aqui eu ainda não consegui ver tudo, tá? Mas depois eu vou ver e falo dessa parte também. Mas, assim, pontuando, foi essa parte que eu achei, assim, até agora, tá? Mas, com certeza, toda enciclopédia tem assuntos extremamente interessantes que todo cristão deve saber, estar por dentro também dessas informações. Mas, assim, indico um atlas, assim, uma enciclopédia, né? Muito boa, muito interessante. Não só, né, quando a gente pensa em enciclopédia, pensa em consulta, mas não é algo assim para você, eu acredito que seja algo para você ler e estudar, mesmo porque da forma que ela tá organizada, disposta, tá? Aí se vocês, por exemplo, eu não quero ver tudo, mas eu quero saber sobre o que eu falei, da data de nascimento de Jesus. Aí você vem aqui no índice, aí você vem aqui, escolhe o assunto que te interessou, às vezes pode ser um pastor que quer pregar uma palavra, falar sobre aquele determinado assunto. Aí ele vem aqui no índice, dá uma olhada e aí pode falar na igreja, né? Mostrar, tem até imagens também. Mostra aí moedas que usavam na época. Tem imagens de várias coisas como ele é um doutor, né, em arqueologia, então ele fala e mostra, né? Então ele tem vários achados, né? Ele tem um museu e aí tudo que tem lá, né, porque é possível, né, que bate com as informações aqui, ele tem um vídeo, tem QR Code que a pessoa abre e dá uma olhada, né, vê, e é bem interessante, gente. Então, eu indico esse daqui, depois eu falo mais dele, se possível, mas, né, entre outras leituras, tem outros livros deles também que eu ainda não tenho, mas com certeza vou adquirir.
vou ler, estudar, porque realmente é uma pessoa com muito conhecimento, tem muita credibilidade, né? Assim, entre outros também, né? Mas é o que eu mais, no momento, estou acompanhando. Então, eu indico, é muito bom mesmo. Então, até a próxima. Então, shalom!